Olá a todos. Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo no canal Casamento de Verdade. O título assim da thumbnail era o seguinte: maconheiros inférteis, né? E aí o que aconteceu? Apareceu muitos comentários de pessoas defendendo a maconha, né? Sempre aparece isso daí, inclusive muitos crentes. Pois bem, inclusive eu já tive uma divergência com um pessoal que estuda a Bíblia, justamente porque uma das lideranças usa e, de certa forma, incentiva, porque mostra para os jovens usando o CDB, que é um item que vem da maconha, que é totalmente negativo. Só que as pessoas pensam que, tipo assim, eu tenho um preconceito formado sobre o assunto, que eu não leio, não estudo. Pois bem, pessoal, então é o seguinte, eu já falei aqui que eu ia começar a falar sobre as revistas da Wellston Price Foundation, né, que é essa revista aqui, ó, Wise Traditions, que são tradições sábias. É uma revista que chega aí a cada 3 meses, inclusive tem umas propagandas legais aqui também, tem um monte de coisa legal. E tem um item aqui, ó, nessa revista que é de, olha só, Primavera de 2019, volume 20, número 1, está bem aqui, ó. Olha só, esse estudo sobre a cannabis. Pois bem, e com base nisso aqui, é o conhecimento que eu tenho, né? Eu tenho muito mais conhecimento que isso, mas isso aqui tá legal, é um bom resumo. E por acaso, esse artigo já está disponível no site da Wellston Price Foundation. Tá aqui, ó, certo? E a gente vai falar sobre ele hoje, né? Pro desespero dos maconheiros. Então o que acontece? Eu coloquei ele aqui do lado, traduzido, para ficar mais fácil de a gente ir lendo juntos. Coloquei ele grifado em amarelo, vermelho e companhia, pra gente dar uma lida. Ele está traduzido aqui e nós vamos ler isso juntos. Tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente vai entender bem hoje o problema aí da maconha, ok? Tudo bem. Outro ponto que eu recebi uma crítica muito interessante, que foi o seguinte: alguém mandou uma crítica dizendo assim: Afonso, os seus vídeos eles estão muito, assim, triviais, você tinha uns estudos melhores e tudo mais. O problema, pessoal, é que para fazer vídeo todo dia não dá para fazer um mega estudo, certo? E assim, eu tô sempre estudando muita coisa, mas não dá pra fazer um mega estudo pra todos os dias. Então o que vai acontecer? Agora em janeiro eu vou tirar uma folga, né? Vou fazer só, acho que 2 ou 3 vídeos por semana. Acho que talvez segunda, quarta e sexta, ou segunda e quarta, eu não tenho certeza. E eu vou começar a colocar alguns vídeos melhores, talvez lá pro fevereiro, março, sobre estudos, inclusive da Wellston Price Foundation, que é um assunto que eu queria já fazer faz tempo, tá bom? E partes, né? Não vou colocar tudo que tem na Wellston Price Foundation, tem muito assunto aqui. É um assunto assim que quem quiser fazer vídeos, inclusive, eu recomendo, porque são assuntos legais e são bons para as pessoas e tem pouco conteúdo em português. Então vamos lá, vamos tentar entender uma coisa aqui, ó. O título é A Mania da Maconha, o que você precisa saber. Então vamos lá, 24 de abril de 2019. Então, resumo do artigo, vamos pegar alguns pontos aqui, ó. Então, a cannabis tem efeito semelhante aos das drogas, para quem não acredita. Alguns dos quais podem ser úteis na medicina, mas não é uma panaceia. Por quê? Porque, pessoal, você não pode ficar tomando antibiótico todo dia, você não pode ficar tomando medicamento nenhum todo dia. Se você ficar tomando os medicamentos todos os dias, vão fazer mal. Inclusive, remédios que os médicos indicam tomar todos os dias também têm efeitos colaterais, certo? Depois o cara fica com o salsichão assim virado para baixo, né? Como o pessoal diz, apontado para 6 horas e 30 minutos, e depois não sabe por quê. Então o que acontece? Tudo tem efeito colateral. Mas o da maconha é mais grave. A gente vai ver que o efeito colateral da maconha, o pior deles, em longo prazo, como é que eu posso falar isso numa linguagem que o YouTube permita? Quando a pessoa tira a própria vida, certo? Depressão, acho que tinha mais um caso. Ah, sim, psicose. Psicose, depressão e tirar a própria vida. Só isso, nada demais, certo? Inclusive, um dos grandes defensores aí que tinha dessa substância aí, desse entorpecente, que é o nome correto, acabou se matando. Que curioso! O cara tinha tanto estudo e acabou se matando. Por que será? Não dá pra saber, né? Mas os estudos mostram que isso acontece. Então vamos lá, só pra vocês entenderem. Vamos pro final do artigo de cara aqui, ó. E vamos lá pro final. Esse vídeo vai ser um pouco longo. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Referências. Aqui tem as notícias e tem os artigos científicos, ó. The Drug Monitor. Tem aqui, ó, outras aqui revistas sobre drogas, não sei o que. Tá vendo isso aqui, ó? Artigo 1, 2, 3, 4, e vai até o 95. Será que não tem referência? Será que eu tô tirando isso da minha cabeça?
Por que eu gosto dos caras da Austin Price Foundation? Porque eles deixam tudo direitinho, deixam os artigos direitinho, tudo direitinho. Pronto. Tudo bem. Agora, vamos lá, vamos por partes aqui. Tem muita informação nesse negócio aqui, vamos lá. Vamos lá, começar por aqui. Então, aos colegas aí que querem ter psicoses no futuro. Continue, né? É isso? Quer ser psicótico, doidão, continua. Só que tem um problema. Sabe qual a diferença entre o álcool e a maconha? Você sabe qual é a diferença? Os dois, assim, deixam uma coisa meio doida, né? Só que o álcool, ele vai direto pro sangue e depois ele é filtrado pelos rins e você faz xixi, ok? Você mija ele pra fora. Então é por isso que depois de 24 horas você já não tem o efeito do álcool no seu corpo. A maconha, por outro lado, ela é solúvel em gordura. Sabe a gordura que você tem no seu corpo? Ela é solúvel em gordura. Então o que acontece? Ao contrário do álcool, ela não fica no seu corpo durante 24 horas só. Ela fica no seu corpo durante uma semana. É por isso que aparece maconheiro no comentário dizer o seguinte: o café eu tomo todo dia. O café também é uma droga, tá? Você toma todo dia o café. O cara fala assim: se eu ficar sem tomar café, eu fico com dor de cabeça. Olha só, dependência, é verdade. Ele fala assim: quando ele fica sem fumar maconha um dia, ele não fica com dor de cabeça, não tem problema nenhum. Pois é, só que ela fica no seu corpo durante uma semana, é por isso que você não fica com dor de cabeça, entendeu? O café sai rapidinho, o álcool sai rapidinho, a maconha fica no seu corpo durante uma semana. Então se você ficou um dia ou dois sem fumar, você vai pensar: não sou dependente, não fumei hoje, olha que maravilha. Pois é, só que você não vai conseguir ficar 2, 3 semanas sem fumar. Entendeu? O álcool você consegue ficar 2, 3, 4, 5, 10 meses sem beber se você quiser. A maconha não, você vai virar dependente, ok? Vai ficar psicótico, ok? Vai ter tendências suicidas, ok? E vai ter depressão. Por quê? Porque ela mexe com a cachola aqui, ok? De forma crônica. Então vamos lá. A potência da cannabis tem aumentado nos últimos 70 anos. Depois do cigarro, né, do tabaco e do álcool, a cannabis é responsável por mais dependência do que qualquer outra droga ou grupo de drogas. E o uso da cannabis traz um risco considerável de doenças psiquiátricas e outros resultados graves. O THC da maconha aumenta a liberação da dopamina do cérebro e com o tempo pode levar a sérios desequilíbrios dos neurotransmissores. E algumas pessoas vão falar o seguinte: mas o CDB é outro pedaço da maconha, tem 2 pedaços. O THC é o que deixa você loucão e o CDB é o óleo essencial que faz bem. Só que o que um cientista japonês já provou é que o CDB, quando ele bate no ácido do seu estômago, vira THC também. E você vai ficar doidão igual. É por isso que tem aí pessoas que estudam a Bíblia que usam CDB, certo? Incentivam os jovens de certa forma, porque pessoas mais velhas falando que usam uma coisa, você está induzindo o jovem a usar aquele troço. Certo? E você vê que o cara, quando ele fala assim: eu usei uma dose a mais, tô mais alegrão hoje. Por quê? Porque isso vira THC. Ok? Então esse é um ponto. Só para vocês saberem, quem está usando maconha, quem usa álcool rotineiramente, quem fuma rotineiramente, quem toma café e não consegue sair do vício, toma rotineiramente todos os dias, você é escravo do espírito da escravidão. Para quem fez o curso de batalha espiritual, sabe muito bem o que é o espírito da escravidão, sabe muito bem quais as armas que ele usa e sabe quais são os espíritos que entram através do espírito da escravidão, ok? Incluindo o espírito da morte. Então o que acontece? Você abre uma brecha e aquilo ali vai acabar com a sua vida. Lembre-se, o diabo precisa de uma brecha desse tamanho. Como diz na Bíblia, ele te rodeia feito um leão, esperando você abrir uma brecha. Se abrir uma brecha, ele vai entrar e vai destroçar tudo. Tudo. Pois bem, então, e detalhe, outra coisa importante aqui da Bíblia: você é viciado? Você é viciado em alguma coisa? Você não vai entrar no reino. Você não vai entrar no reino. Você percebe isso? Quando eu tomava café, pessoal, tomava muito café. Tomava, sei lá, um galão por dia, era uns 3 litros e pouco por dia de café. E o que acontecia? Eu não percebia, eu não sabia. Todo mundo me falava que o café era bom. Agora, depois que eu percebi, eu parei de tomar café, veio uma dor de cabeça durante uma semana. Passou, eu não tomo mais café, mas nem a pau. Qualquer coisa que você é viciado, tipo assim, quebre esse vício, ok? Você pode estar perdendo a oportunidade de entrar no reino do Criador por causa de um vício. Corte todos os vícios. Pois bem, se tem vício de pornografia, você tá escravo do espírito da escravidão. Corte todos os vícios, ok? Você não consegue? Faz jejum, certo? Olha só, eu tenho um curso lá na área de membros. Batalha espiritual 1, 2, 3, 4 e o curso de jejum. Tem um motivo do curso de jejum tá lá, ok? Você não faz batalha espiritual sem a principal arma, jejum. Então vamos lá, continuando aqui.
As evidências da maconha como analgésico também são fracas, né? A pessoa fala, eu sinto dor, por isso que eu uso maconha. A gente vai ver que isso é papo furado. Funciona parcialmente durante um pouco de tempo e tem detalhe ainda, tem efeito colateral de longo prazo, certo? Bom, até agora os estudos sobre câncer chegaram a conclusões mistas. Os usuários de maconha expostos a potente componente do THC da droga podem ter maior risco de câncer, mas ainda está inconclusivo. O Kate Strope, fundador da Organização Nacional para a Reforma das Leis da Maconha, que em inglês se chama NORM, de quase norm com L no final, mas é quase de norma, né? Novo normal, vamos dizer assim. Bom, aproveitou a ideia da maconha medicinal. Tá? Isso não existe, ok? Maconha medicinal é uma invenção nova da ciência. Vou fazer uma pergunta para vocês. Já viram que os cientistas estão todos falando a favor da maconha, né? Você acha que rola o que dentro da universidade? Conta pra mim. Você acha que o pessoal usa o que lá dentro? Você acha que eles não usam entorpecente? Você acha que eles não usam dentro da universidade drogas? Tô falando de alunos das universidades. Esses alunos viram professores. Esses alunos fazem pesquisa. Vocês acham que eles conseguem essa maconha para fazer essa pesquisa aonde? Hã? Só uma pergunta. Estou perguntando. Só estou perguntando. Vamos lá, continuando aqui. Então aí o cientista diz o seguinte, ele tentou aí aprovar a ideia da maconha medicinal por causa do seu valor político, diz o cientista. Em entrevista em 1979, que ele deu ao Emory University, ele declarou com a boca dele, estamos tentando fazer com que a maconha seja reclassificada para fins médicos. Se fizermos isso, estaremos usando a questão como uma pista falsa para dar um bom nome à maconha. Ou seja, é para as pessoas aceitarem e acabou. É que nem um negócio genético. Ai, mas tem gente morrendo, se a gente fizer esse tratamento genético vai ser bom. Tá, é uma falsa bandeira. Uma falsa bandeira, certo? De paz. Olha só, a cannabis contém dois componentes químicos de interesse médico. O THC, famoso componente psicoativo da planta, e o canabidol, que é o CBD, considerado não psicoativo, só que vira THC quando bate o seu estômago. Tudo bem? Os canabinoides altamente solúveis em gordura da maconha são armazenados na porção de gordura de nossas células. Enquanto armazenados no tecido adiposo, os canabinoides podem continuar a afetar o desempenho mental, o sistema imunológico e outras atividades celulares após a exposição inicial. Ao contrário do álcool, que sai da corrente sanguínea em 4 a 5 horas, um dia já não tem nada. Os componentes psicoativos então da maconha, eles podem permanecer do corpo por dias ou semanas, prejudicando a função neurológica e os tempos de reação. Assim como os usuários diários ou semanais nunca se desintoxicam completamente da droga e podem correr o risco de apresentar problemas de julgamento e reações lentas, levando a acidentes automobilísticos muito tempo após o uso. A maconha de hoje está muito longe da erva nativa que os músicos de jazz de 1930 usavam para relaxar. A potência da cannabis tem aumentado nos últimos 70 anos. Na década de 60, a cannabis tinha um teor de THC de 0,5 a 3%. Já em 90, o teor do THC aumentou para 6 a 8%, ou seja, de 2 a 3 vezes. E hoje, a maioria das flores de cannabis vendidas em dispensários contém 20% de THC ou mais. Ou seja, a gente está falando aí, tem quase 40 vezes mais alucinógeno do que as antigas. Tudo bem. Um escritor do stoppot.org descreve as implicações sinistras da cannabis altamente potente de hoje, apelidada de skunk, que aumentou a potência do THC de 0,5 para 95%. A chamada skunk de maconha medicinal em si é uma piada. O CBD, composto potencialmente benéfico, foi amplamente substituído pelo THC, o ingrediente psicoativo. Isso não é remédio, é uma arma letal. Os resultados foram episódios psicóticos e suicídios de costa a costa. E a gente vai ver o aumento dos suicídios de jovens aqui registrado para quem usa cannabis. A cannabis tem efeitos semelhantes às das drogas, alguns dos quais podem ser úteis na medicina, mas não é uma cura para tudo, como todas as drogas, tem efeitos colaterais. Você não pode tomar remédio de dor de cabeça todos os dias. Você não pode tomar determinados remédios todos os dias. E a maioria dos remédios você não pode tomar todos os dias, embora os médicos indiquem para tomar todos os dias.
Mas a maioria vai ter efeito colateral. Ou seu pingolim vai descer, ou você vai ter um brônquio não sei o quê. Tem um monte de problemas. Quando você compra um remédio, qualquer remédio, certo? Até a esse infantil pode te matar. Se você tomar na dose errada. Tem uma bula, ok? A maconha não é assim. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal vende maconha já em gummy bear. Uma vez eu fui comprar gummy bear, aquelas balinhas de ursinho, certo? E tava escrito assim, CDB. Eu falei, que trouxe esse CDB? Aí o pessoal falou que era a tal da maconha. Eu falei assim, é marihuana? É uma coisa assim. O pessoal indicou que era isso. Eu falei, pô, mas o pessoal tá vendendo assim abertamente e é barato ainda por cima. Nossa, eles são tão bons. Tum, 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 tum. Esse bando de gente do diabo é tão bom. Pessoal, sério, você tá de piada comigo, né? Vamos lá. Além disso, além dos efeitos colaterais, também inclui o que, os efeitos colaterais? Dependência. Berta Madras, PhD, professora de psicobiologia da Universidade de Harvard, que estuda como as drogas afetam o cérebro adolescente, prestou depoimento que convenceu o juiz federal a não reclassificar a maconha como algo simples. Madras disse mais tarde a Time: investidores ricos e ferozes, bem capitalistas, que os comunistas amam tanto, né? Defensores dos usuários orquestraram uma campanha política para medicalizar, legalizar e normalizar uma droga intoxicante, psicoativa e viciante, na ausência de evidências científicas imparciais ou adesão a rigorosos processos de aprovação de drogas. Porque as evidências científicas não são imparciais, elas são parciais. Porque muitas pessoas que fazem pesquisa científica, por exemplo, veganos que fazem pesquisa provando que o veganismo é bom, isso não é imparcial, isso é parcial, ele já sabe o resultado que dá. São os caras de pau. A mesma coisa para maconha, o cara usa maconha e faz eventualmente pesquisa provando que ela é boa. Tipo assim, isso não é imparcial, ok? Isso não é imparcial, presta atenção. Você quer ouvir pesquisas parciais, onde o cara quer provar o seu próprio ponto de vista, o problema é seu, ok? O problema é seu. Depois você vai ter vontade de suicidar por aí, por motivos dessas drogas, e depois você vai pro inferno e a culpa é sua, entendeu? Ponto. Vamos lá, tô falando isso porque, pessoal, o que eu ouvi de crente no meu canal, lá, Casamento de Verdade, falando bem de maconha, tipo, não é brincadeira. Vamos lá. Risco de cannabis. A dopamina é um neurocomposto que sinaliza a recompensa e aumenta a motivação, nosso cérebro. Assim como outras drogas viciantes, o THC da maconha aumenta a liberação de dopamina no cérebro, que em tese é uma coisa que faz a gente se sentir bem, certo? Só que com o tempo, isso pode levar a sérios desequilíbrios desse importante neurotransmissor, como a ingestão excessiva de cannabis, resultando adversamente em níveis mais baixos de dopamina na parte estriada do cérebro, o que vai te causar depressão. Para a pessoa dependente de cannabis, os déficits de dopamina no estriado resultam em comprometimento cognitivo e dificuldades de memória e aprendizado. Presta atenção. A pesquisa indica que o uso de cannabis traz um risco considerável de doenças psiquiátricas e outros resultados graves. Resumindo 10 anos de pesquisa epidemiológica, clínica e laboratorial, um resultado de 2009 da revista The Lancet descreveu uma alta probabilidade de efeitos adversos do uso da cannabis, incluindo o que? Síndrome de dependência, aumento do risco de acidentes com veículos motorizados, função respiratória prejudicada, doença cardiovascular e efeitos adversos sobre o desenvolvimento psicossocial e a saúde mental do adolescente. Ao contrário da noção de que o uso da cannabis exerce um efeito calmante sobre todos os usuários, a cannabis também pode causar comportamento violento e morte. Talvez ainda mais preocupante, um estudo descobriu que os canabinoides podem introduzir mudanças epigenéticas, mudança na sua genética, presta atenção, que podem ser transmitidas à próxima geração. E as gerações futuras. Mudança genética, presta atenção de novo aqui. Ah, mas não sei o que... pessoal, você vê como é que é o negócio? É difícil, né? Tem que ficar explicando o óbvio. E eu vou te falar uma coisa, pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Quando vocês veem artigo de revista por aí, vê o cientista falando, eles não são imparciais, ok? Posso falar uma coisa pra vocês? Eu sou imparcial aqui com vocês. Por quê? Eu falo exatamente o que ninguém quer ouvir, certo? O meu canal já chegou a ter mais de 100 mil visualizações cada vídeo. Hoje tem 20 mil visualizações, porque eu falo que as pessoas não querem ouvir. E aí tinha 100 mil. De repente, 5 mil ouviu uma coisa que não gostaria de ouvir. Ficou 95 mil. Mais 5 mil ouviu coisa que não gostaria de ouvir. Em um vídeo, virou 90 mil. E vai ficar assim até zero. Mas eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir. Eu vou falar exatamente a minha opinião, independente
independente, ok? Porque quando eu falo as coisas, sempre tá baseado em alguma coisa que eu li. Tipo, se eu não tiro, assim, do nada, do vazio, as pessoas ficam, Afonso, você tirou isso da onde? Meu amigo, eu leio muita coisa, eu não tenho como deixar referência pra todo mundo aqui, porque eu leio o dia inteiro, leio a noite inteira, leio o tempo que eu posso, certo? Então eu não vou ficar colocando um monte de referência. Quer saber uma coisa? As pessoas vão falar o seguinte, por que você não coloca o link desse artigo? Eu não vou colocar, sabe por quê? Porque você tem muito bem a capacidade de entrar no Google e digitar assim, ó, The Cannabis Crazy, What You Need to Know, The Wellstone Price Foundation. Você vai lá e vai encontrar o link. Então eu não vou me dar o trabalho de colocar o link, ponto. Ai, Afonso, por que você não coloca o link? Eu não coloco porque eu não quero. Você vai lá no Google, digita, pô. Se você tem interesse, vai lá e faz o seu trabalho de casa. Continuando aqui. De novo, a gente vai chegar até o fim falando, vai ser o quê? Vai produzir o quê? A cannabis? Vai produzir o quê? Vai deixar psicótico. Quem tá a fim de ter um filho psicótico em casa? Boa sorte aos pais que não dão educação pro filho. Tinha uma moça, inclusive, que mandava e-mail e falava o seguinte, que ela, meu filho tá meio desajeitado, ele tem problema de depressão, não sei o que, Afonso, eu quero que você converse com ele, porque você pode dar uma boa direcionamento, etc, tal, ele tá precisando de uma figura masculina. E a moça falava assim, mas então, ele é um bom menino, ele falava que ele fumava maconha toda noite com ela. Tipo assim, a mãe tá fumando maconha com o filho. E depois, tipo assim, quer jogar no meu colo pra eu endireitar pessoas. Tipo assim, meu amigo, desculpa, eu tenho já os meus filhos, eu vou ter a minha comunidade. E tipo assim, é esse pessoal que eu tô preocupado aqui. O resto do mundo, pessoal, tipo assim, o patriarcado acabou, vai lá, procura ajuda com o governo, certo? E quem gosta aqui de ouvir uma opinião sincera, continua aqui. E eu vou dando as dicas que eu posso, ok? Tipo assim, desculpa pessoal, mas é de tirar o fôlego ver um monte de crente defendendo maconha, ok? Tudo bem, e não são só eles. Teve um que falou assim, o fulano de tal, um outro pastor aí bem louco aí conhecido, diz assim, porque o incenso no templo era maconha. Sei. Quem que disse isso? Outro maconheiro. Parabéns, pronto. Aí o outro disse assim, o óleo de ungir os reis de Israel era o óleo de maconha. Mentira! Pô, mentira, mas precisa ser muito cara de pau, meu. Esses caras venderiam a mãe. Tipo assim, você tá de brincadeira, meu. Nossa! Desculpa, pessoal, tô vendo um monte de crente falando isso. Eu tô vendo gente que faz estudos maravilhosos, o cara chega lá, começou a se perder, começou a entrar na noia, etc, tal, induzindo as pessoas a usar CBD. Você tá de brincadeira comigo, meu. Não vou apoiar. Sabe por que a população chegou nesse estado que tá agora? Porque todo mundo fez vista grossa. O cara tá fazendo merda, mas ninguém pode falar, porque ninguém deve julgar. Pronto, não julgou, estamos aqui. E agora? E agora? Agora tá tudo perdido. E agora, Afonso, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente tem que corrigir. A gente tem que corrigir explicando para as pessoas que estão erradas. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, não julgue. Você tá de brincadeira. Bom, pessoal, antes de prosseguir, já que eu estou exaltado, vamos parar um pouco aqui para me acalmar também e vou lembrar para vocês, a área de membros, pessoal, área de membros, eu tô fazendo vídeos a mais aqui até o final do ano, porque falta só um pouquinho para chegar no final do ano, dia 31 de dezembro se encerra a oportunidade de entrar na área de membros. Custa $8 por mês, você entrou lá, quando eu abrir ano que vem por 9 ou 10 ou 11 ou 12 dólares, o que eu decidi, tudo bem, você continua pagando $8, só que é 8 por mês, certo? Você começou a pagar agora, pagou a primeira agora em dezembro, certo? Na mesma data, no mês que vem, se você entrou no dia 31 de dezembro, lá no dia 31 de janeiro, ou no último dia do mês de fevereiro, né, quando os meses têm tamanhos diferentes, você vai pagar $8 de novo, certo? Sempre na mesma data, a não ser que seja nos últimos dias do mês, porque o número de dias do mês varia, né? Então, mais ou menos na mesma data, você vai pagar $8, vai continuar lá. Se você quiser cancelar, você entra lá, você cancela. Afonso, mas tá alguma coisa em inglês, eu não consegui cancelar? Você me manda um e-mail, eu cancelo para você, não tem problema, certo? Pois bem, dito isso, lembre-se, link abaixo, aproveita a oportunidade e se você é um maconheiro, crente, você vai lá, faça a Batalha Espiritual 1, 2, 3, 4, certo? Eu acho que é no Batalha Espiritual 4 que a gente fala sobre o espírito da escravidão, inclusive na Batalha Espiritual 4 acho que a gente fala sobre o espírito da mentira, e sobre o espírito do anticristo, porque o espírito da mentira é o que abre a porta para o espírito do anticristo, e é por isso que as igrejas estão lotadas de pessoas ouvindo o espírito do anticristo, porque o pastor é um mentiroso em geral, os pastores gregos, certo? Falam um monte de mentiras, que o Shabat não tem que ser observado nem nada, beleza, isso abre a porta para o espírito do anticristo entrar, certo? Tudo bem, isso já é bem conhecido, eu não estou tirando nada da minha cabeça, isso vem de livros de exorcistas.
Então vamos lá, continuando aqui. E também tem o curso de jejum, ó, jejum de jejum, uma visão bíblica e científica. Esse curso, se você começar, faz ele até o final. Não deixa de assistir a parte final, ok? Pois bem, então tá tudo lá, custa $8 por mês e você acessa os cursos. Ah, Afonso, eu só tenho $8, 40 e poucos reais. Consigo assistir quantos cursos no mês? Você consegue assistir quantos você conseguir, certo? Se você quiser assistir é um. Se você quiser assistir 2, é 2. Você quer assistir Batalha Espiritual 1, 2, 3, 4 e jejum e cancelar? Pode. Você quer assistir os cursos de negócio? Pode. Só que lembre-se, todo mês tem um curso novo. Você vai querer entrar no ano que vem, vai sair mais caro. Então assim, tenta preservar, é um bom investimento, tá? Vamos lá, continuando aqui no negócio da maconha. Algumas pessoas sabem que a maconha pode causar paranoia durante ou após o uso, mas muitas pessoas não percebem que a droga está associada ao aparecimento de outros transtornos e sintomas como ansiedade, depressão, prejuízo social, psicose e esquizofrenia. Esquizofrenia, certo? 5 negócios. A pesquisa lá do NESARC, citada anteriormente, descobriu que o uso regular da cannabis previu de forma única o desenvolvimento de transtorno bipolar, transtorno de pânico, com agorafobia e fobia social, bem como declínios gerais na saúde mental. Basicamente, você encontrou uma honradinha que gosta de fumar uma maconha. Lembre-se, sabe o que é transtorno bipolar? Uma hora ela é um anjo, outra hora ela é o diabo. Você quer passar quanto tempo do seu dia com o diabo? Eu quero passar 0. Então assim, pense nisso, tá? O pessoal coloca assim, como é que é? Eu acho que assim, tem um número, tá? Eu acho que é 315. A pessoa que é 315, uma coisa assim, quer dizer que ela gosta de usar maconha. Tipo assim, que ela é aberta a isso. Se falou que usa maconha, ou já usou, tipo assim, mete um pé na bunda até a lua, entendeu? Pá! Sai fora, foge. Tá certo, tá vendo? Até os peru concordam. Tipo assim, foge, que você ganha mais. Mas tudo bem. Pronto, agora eu vou perder inscritos, porque eu falei que os maconheiros não são bons para casar. Pessoal, maconheiros não são bons para casar. E maconheiras também não são boas para casar, ok? Tudo bem, continuando aqui. Uma pesquisa com 1.600 adolescentes na Austrália descobriu que mulheres jovens que fumaram maconha semanalmente quando adolescentes tinham 2 vezes mais chance de relatar depressão do que as não usuárias quando pesquisadas 7 anos depois. Um segundo estudo coletou dados de quase 2.000 jovens em Baltimore em 1980 e acompanhou os mesmos entrevistados em 94 a 96. As mulheres jovens que relataram usar maconha diariamente tiveram 5 vezes mais chance no acompanhamento de lutar contra a depressão e ansiedade. Ou seja, 5 vezes mais chance de depressão e ansiedade. Só isso, só isso, mais nada. Alguém vai falar, pô, mas então quem não usa também tem uma chance lá né? Uma chance remota, mas tem. Tem, pessoal, porque o pessoal pode ter depressão porque o pai morreu, a mãe morreu, aconteceu alguma coisa. Os outros não, eles têm depressão porque eles usam drogas. Maconha é uma droga. O estudo descobriu que usuários de maconha que não mostraram sinais de depressão no primeiro encontro tinham 4 vezes mais chance do que os não usuários iniciais de relatar depressão 15 anos depois. Os cientistas sabem que a introdução de substâncias alucinógenas no cérebro e na corrente sanguínea acarreta um risco de psicose. Sabe quando você perde o seu miolo? Vai usando aí, vai imaginando que não vai dar nada. Tem um monte de pesquisa. Você lembra que eu já mostrei que tem 95 artigos citados aqui nesse estudo? Vai lá. A psicose pode acarretar alucinações. Você pode começar a ouvir vozes, ver pessoas que não estão presentes e outras rupturas com a realidade, bem como a agitação e comportamento violento consigo mesmo e com os outros. Ah, bom, agora eu tô entendendo porque tem um monte de crente me mandando aí que tá vendo anjo e tudo mais. Tipo assim, pessoal, só Abraão, Isaac, Jacó, grandes profetas, têm acesso a coisas tão importantes. Nós aqui nesse mundão, pessoal, a gente tem acesso à Bíblia. A gente tem que agradecer por a gente ter ela, ok? Tudo bem, continuando aqui. Infelizmente, com o surgimento de formas cada vez mais potentes de cannabis, o risco de psicose está aumentando. Tudo bem? E você presta atenção aí, porque os psicóticos vão se desinscrever do canal. Vê quantos inscritos tem hoje. Espera 10 dias e vê quantos inscritos tem de novo. Você pode ter certeza, os psicóticos vão tudo embora. Desculpa, pessoal. Tipo assim,
é complicado. Vai lá, faz o curso Batalha Espiritual 1, 2, 3, 4, faz jejum e combate esses espíritos aí, ok? Tira esses espíritos da sua vida, espírito da escravidão. Vamos lá. As ligações da maconha com a esquizofrenia também são pouco reconhecidas pelo público geral, embora a ciência sobre o assunto esteja se acumulando, certo? O público geral, ó, parece que tem os ricaços aí incentivando as pessoas a usar maconha, entendeu? E inclusive os comunistas, eles gostam muito dos bilionários e ricaços. O que eles não gostam é do dono da padaria, é do dono do mercadinho, é do dono da oficina mecânica. Os restos dos capitalistas aí, que controlam o Twitter, o Facebook, o Google, eles amam. A Amazon, eles amam. Quem faz os celularzinhos desde a Apple, eles amam. Aqueles caras, o pessoal que investe em maconha, eles amam, é verdade. Mas tudo bem, continuando aqui. Depois de 15 anos de uma epidemia de cannabis, estamos realmente começando a ver os efeitos realmente crônicos aparecendo. Vimos psicose aguda irreversível. Irreversível. Você pegou uma psicose, a pessoa fala o seguinte: Afonso, mas as pessoas traumatizadas, elas podem renascer e ser novas, etc, tal. É, mas o cérebro delas foi danificado, você entende isso? Você entendeu? Tipo assim, você fez alguma coisa errada, perdeu uma perna, eventualmente a sua perna não vai crescer de novo. Você entendeu? Acontece, pessoal, acontece. É um trauma que você passou. Esse trauma vai te marcar. Você pode saber, então, lidar com esse trauma, como é que você vai lidar, mas vai ter um trauma ali, ok? Então vamos lá, de novo, a gente deve evitar ao máximo traumas. E a gente deve evitar ao máximo fazer, por exemplo, um casamento com alguém traumatizado, seja homem ou seja mulher, certo? O homem foi lá, separou, a mulher dele depenou ele, pôs os filhos contra ele, fez falsas acusações, não sei o quê. Aí você vai querer casar com ele? Ele vai pensar que você vai fazer a mesma coisa se você for uma mulher. A mesma coisa agora pro homem. Você quer casar com uma mulher cheia de traumas, que usou maconha, usou um monte de coisa, rodou o roda-roda aí com todo mundo e tudo mais? Problema é seu. Problema é seu. Você quer encarar o problema? Beleza. Tipo assim. Ai. Continuando aqui. Além disso, ó, problemas crônicos. Vimos, então, psicose aguda irreversível, bem como depressão e dependência. Infelizmente, também temos a situação em que suicídios estão relacionados não apenas com o uso da maconha, mas também com a abstinência. Quando você para, você pode querer se suicidar também, olha só. Cannabis e suicídio, então. Os jovens que usaram maconha regularmente tiveram quase 7 vezes mais chance de tentar suicídio. Aí, paizão, mãezona, deixa lá seus filhos, afinal de contas não vai acontecer nada. A revistinha que você leu disse que não vai acontecer nada. Ela não colocou um artigo lá atrás, né? Não colocou nenhum artigo de referência, a não ser eventualmente de algum maconheiro. Mas é isso aí. E aí depois, tira para o seu filho, tira a própria vida. E aí como é que fica? Tipo assim, pai, mãe tem a obrigação de manter a mentalidade da criança sã. Isso significa não permitir usar drogas. Isso significa não permitir ter relação sexual antes do casamento. Isso significa proteger em todos os níveis, inclusive espiritual, com aulas no Shabat. Ah, Afonso, mas como é que faz isso? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tá aqui, ó, a área de membros. Vamos lá. Tem um curso aqui que se chama... Tá aqui, ó, Criando Filhos Fortes, um ponto de vista bíblico, ok? Tem outro curso aqui, ó, Empreendedorismo para Jovens, ok? Tem um monte de curso aqui, inclusive esse aqui o pessoal alguém falou assim, um maconheiro falou assim, esse curso de ervas medicinais e esse curso aqui também de, cadê? Deixa eu ver, O Segredo das Ervas e Especiarias, o Afonso falou sobre várias ervas, não falou sobre a maconha, que era mais importante. Não falei e não vou falar, ok? Pois bem... Continuando aqui. Então aproveita aí a área de membros, custa $8 por mês, tem um monte de curso bacana lá. Continuando. Olha só, alguns daqueles que começaram a usar maconha na adolescência vão além da tentativa de suicídio e realmente têm sucesso, né, no suicídio. Andrew Zorn, descrito por sua família como bonito e engraçado, começou a usar maconha no ensino médio devido ao desejo de se encaixar socialmente. Ele conseguiu trabalhar em um alto nível por um tempo, graduando-se no ensino médio, obtendo um diploma de associado da faculdade e servindo 3 anos no exército. No entanto, o uso da droga na adolescência tornou isso um vício como adulto e ele não conseguiu vencer. Com 31 anos, ele basicamente se matou. Ele deixou uma nota de suicídio que dizia: a maconha matou, diz ali, ó, a alma dele e arruinou o cérebro dele. Matou a alma dele. É isso que ele sentiu.
Ah, mas no início ele não sentia. É, só quando ele se matou. Agora, você tá usando maconha aí pensando que vai dar tudo bem. Você não olha o fim da linha dos outros maconheiros. Eu tô falando aqui. O cara maconheiro falou assim, que a maconha matou a alma dele e arruinou o cérebro dele. Você pode querer experimentar, o problema é seu. Você pode, ao invés de aprender com os erros dos outros, você quer aprender com o seu próprio erro? Tudo bem, o problema é seu. Problema é seu, ok? Continuando aqui. A maconha pode aumentar tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca. Além disso, fazendo o coração bater mais do que 150 batimentos por minuto. A maconha pode desencadear infarto agudo do miocárdio. Os autores da revisão também observam o potencial de morte súbita com a maconha. Uma mãe de Nova Jersey, Cristina Ziobro, tornou pública a história de seu filho, que começou a se automedicar fumando maconha, pensando que isso poderia ajudar em seus sintomas de intestino irritável. Depois de se tornar um ávido defensor da cannabis, o jovem de 22 anos teve uma arritmia cardíaca e pum, morreu. Em um caso do Colorado, os médicos de controle de envenenamento atribuíram a morte de um bebê de 11 meses a miocardite, a provável ingestão de cannabis, pois o sangue e a urina do bebê tinham cannabis lá, porque os pais estão dando docinho de cannabis para a criança. É isso aí. Estão colocando leite, gotinhas de CDB. É isso aí, pessoal. O que eu posso fazer? Tipo assim, a gente nem vai ler aqui a parte sobre bebês, porque assim, tem uma parte enorme, porque tem pais dando cannabis para bebês, ok? Além disso, olha só, a questão de convulsões, que o pessoal fala que resolve todos os problemas de convulsões. As convulsões pediátricas são uma das razões mais comuns pelas quais os pais recorrem à maconha medicinal. De fato, muitas histórias na internet descrevem crianças com convulsões intratáveis que experimentaram alívio com o uso da CDB. No entanto, os pais precisam saber que a pesquisa sobre os resultados da cannabis para indivíduos com convulsão é mista. Por exemplo, uma equipe de pesquisa da Universidade do Colorado estudou 75 pacientes pediátricos que usavam extratos orais de cannabis para controlar a epilepsia. Publicando os seus resultados no Epilepsy e Behaviors, em 2015, os pesquisadores relataram que apenas 1/3 dos pacientes responderam ao tratamento, enquanto que 44% experimentaram eventos adversos, incluindo aumento de convulsões e a morte também. 8 das crianças tiveram eventos adversos normalmente considerados raros, incluindo regressão no desenvolvimento, novos distúrbios de movimento, fraqueza transitória de um dos lados do corpus, tem um nome aí, e convulsões epiléticas que exigiram intubação, inclusive. Ou seja, piorou a situação na maior parte dos casos. Um ensaio clínico de 2017, relatado no The New England Journal of Medicine, compartilhou os resultados igualmente mistos, estudando uma forma específica de epilepsia infantil, chamado síndrome de Dravet. Os pesquisadores descobriram que o CDB diminui a frequência de convulsões em maior extensão do que os placebos, mas também foi associado a taxas mais altas de eventos adversos, incluindo eventos graves, em 10 dos 61 pacientes do uso do CDB. Os 8 pacientes do grupo CDB, 8 pacientes desistiram do estudo devido a eventos adversos e outros 10 reduziram as doses CDB. 12 pacientes do grupo de CDB apresentaram biomarcador elevado de indicador de dano hepático. Tchau, tchau, fígado! É isso aí. Lembre-se, toda droga tem efeito colateral. Ponto. Ok? Os distúrbios convulsivos geralmente respondem bem a uma dieta muito rica em gordura e pobre em açúcar e carboidratos refinados, a chamada dieta cetogênica, muito melhor do que usar CDB. Especialmente quando ácidos graxos de cadeia curta e média, o tipo encontrado no óleo de coco, são incluídos. Agora, sobre a dor. Eu tenho dor, eu preciso usar isso. Vamos ver. A ciência mostra, em termos da eficácia da cannabis, como remédio para dor crônica? Uma revisão de 2017 publicada no Annals of Internal Medicine sugeriu que as evidências da maconha como analgésico são fracas, com efeitos adversos à saúde mental. Ou seja, não melhora muito, mas danifica muito o cérebro. Uma revisão sistemática de 2018 de canabinoides médicos em médicos de família canadenses chegaram à conclusão semelhante, relatando que os eventos adversos são os efeitos mais consistentes dos canabinoides médicos e que os eventos adversos podem ter uma magnitude de efeito maior do que os benefícios potenciais. Ou seja, você pode ter algum efeito benéfico, mas os prejuízos são maiores. Outros autores observaram que a sua metodologia subestimou o risco de eventos adversos sérios de longo prazo, incluindo o risco de psicose, que é o problema do momento.
Aí depois aqui o Dr. Ken Finn, um especialista em remédios para dor no Colorado, declarou: o público aceitou que a maconha pode tratar todas as condições de dor e os governos estaduais seguiram exemplo sem evidências científicas, só com pessoas falando por aí. Velho Oeste. Olha só, na Califórnia, com seu mercado aberto de maconha recreativa, cafés e bares estão oferecendo smoothies, coquetéis com infusão de CBD, enquanto as vinícolas da Califórnia estão adicionando cannabis em seus vinhos. 2 restaurantes locais de Los Angeles servem comida com CBD e THC, né? Incluindo biscoitos e doces. A cannabis também está tendo um momento sério no espaço de cuidados com a pele, com a promessa de tratamento de beleza com cannabis, que deixam você chapado. Um salão de beleza oferece manicure e pedicure com infusão de maconha. Normalmente, um medicamento aprovado vem com instruções de dosagem, bem como aviso contra contraindicações e efeitos colaterais, para que os médicos e pacientes possam entender os parâmetros e riscos no medicamento. No ambiente do Velho Oeste que nós estamos no momento sobre a maconha, no qual os produtos e dispensários de maconha medicinal estão proliferando, no entanto as instruções de dosagem não estão lá e nem advertências contra o uso. Não precisa. Contra o cigarro tem, né? Você pode ter câncer de pulmão daqui a 50 anos. Tudo bem. Eu também não fumo, também não gosto de cigarro. Mas tem lá, tem uma pessoa morrendo assim, no cigarro. E na maconha, você já viu isso? Não tem. Ó, aqui nos Estados Unidos o cigarro também tem aquela mesma imagem horrorosa atrás, falando sobre os efeitos adversos do cigarro, só que as gummy bear, as balinhas de criancinha com maconha, tá sendo vendido sem nenhum efeito adverso. É natural, né? Pessoal, alguém me falou assim, Afonso acha que foi o diabo que criou a maconha. E aí a pessoa falou assim, porque foi o criador que criou. É, exato. O criador criou a maconha, criou o diabo, criou as ervas daninhas, criou os cogumelos, a maior parte deles são mortais, inclusive, são tóxicos, criou as ervas venenosas, ok? Criou o porco, que eu não posso comer também. Criou várias coisas, certo? Então pronto. Então não é assim que funcionam as coisas. Não é que eu acredito que é uma erva do diabo. Eu acredito que ela faz mal, ok? Esse é o entendimento que sempre ouve-se dela, certo? Eu prefiro ouvir os antigos do que ouvir os jovens, ok? Eu prefiro ouvir os antigos, quanto mais antigo melhor, do que ouvir os jovens, ok? Além disso, eu só ouço pastor israelita, tipo pastor Dal, certo? Ponto. Porque ele vive a Bíblia. Você não consegue entender a Bíblia sem viver ela, sem ter o estilo de vida bíblico, ponto, ok? Se você acha um absurdo pastor Dal ter 3 esposas, tipo assim, você nunca vai entender a Bíblia. Você nunca vai entender como é que o Messias vai casar com tanta gente, entendeu? Que é a congregação inteira de Israel. Você nunca vai entender isso. Porque você não entende que, tipo assim, o amor dele é grande. Ponto. Você não entende. Então tudo bem, se você acha absurdo, tipo assim, o pastor Dal ter 3 esposas, mas não acha absurdo o outro pastor da sua religião lá cometer adultério e depois pedir desculpa no púlpito, eu acho absurdo o cara que cometeu adultério, não o outro que casou com 3 esposas. Acabou. Ele casou, é dele. Ele tem o direito, é bíblico. O outro não, ele não tem o direito de cometer adultério, ponto. E não me venha com a passagem da adúltera. Não me venha porque ela foi incluída na Bíblia, todo mundo sabe disso, está escrito na sua própria Bíblia. Chega lá, tem um asterisco, essa passagem foi incluída posteriormente. Ela não está nos manuscritos originais, ponto, a passagem da adúltera. Que o Messias falou, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Essa passagem foi incluída, não está nos manuscritos originais. Todo mundo sabe disso, ponto. Agora, continuando aqui, vamos lá. Pessoal, é difícil, viu? É difícil. De vez em quando eu me tiro do sério os comentários. Tinha mais de 50 comentários do pessoal falando bem da maconha. Vamos lá, tá acabando a bateria. Eu não sei até onde a gente vai conseguir prosseguir, mas vamos lá. Como os efeitos colaterais do CBD, eles podem ser potencialmente graves, né? Além disso, tem um impulso para legalização, que o pessoal está fazendo, né? No mundo inteiro, né? Mas, assim, tem muitos problemas. Eu não vou continuar aqui, ó. A CDB. Não vou ler a parte CDB. Vamos lá. CDB. O óleo CDB tomado por via oral, embora ele possa não ser psicoativo, ele definitivamente tem efeitos no cérebro e está associado com os efeitos colaterais aí colaterais. Também teve uma descoberta lá por um pesquisador do Japão, ó, o Watanabe, que descobriu que na verdade o CDB ele vira o psicoativo lá, THC, quando ele entra em contato com o suco gástrico. E se você estiver usando ele com álcool, que vai ficar mais ácido ainda seu estômago, então ele vai ser mais potente ainda.
né? Então o CDB é a mesma coisa, pessoal, não muda nada, papo furado aí, o pessoal que, estou colocando meu cafezinho CDB, etc, tal. Além disso, eu paro aqui, ó, onde diz assim, ó, não dê drogas psicoativas aos seus bebês. É óbvio. Olha quantos caras escrevem aqui, ó, falando para os pais não darem drogas para os bebês. Tipo assim, pô, a gente chegou num ponto que a gente tem que avisar os pais não dar droga para bebê, Tipo assim, você tá de brincadeira. Esse é o mundo, pessoal. Bom, vamos parar por aqui. Vocês já entenderam, o assunto é grande. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no artigo, pesquisem no Google, vocês vão ver, tem muito problema. E se você quer ouvir aí os caras que estão investindo em maconha e tudo mais, o problema é de vocês, pessoal, eu não posso fazer nada. Eu venho aqui, eu falo as coisas, eu perco o escrito. Também, tipo assim... Ó, vamos lá. Tem aqui a área de membros de cursos, né? Última divulgação do dia, vamos lá. Custa $8 por mês, vai até o dia 31/12, certo? Se você já foi da área de membros e está tentando se inscrever novamente, se você vai ter um bug, vai dizer assim, esse site está com algum problema, você vai ter que criar um novo e-mail, ok? Você vai ter que entrar nesse botãozinho aqui, ó, no seu navegador, que diz assim, ó, Private Window, ou janela privada, que aí não vai identificar os cookies do seu computador. Você vai lá e se inscreva dessa forma, com um novo e-mail e usando o private alguma coisa aí, certo? Porque quando você já foi e saiu, o algoritmo do Podia, ele entra em parafuso, né? Então assim, eu já reclamei com eles, mas eles não vão corrigir para agora, é a forma que tem essa daí, você entrar no modo privado e se inscrever lá. Quem não se inscreveu nunca, não tem problema, é fácil, você vai conseguir se inscrever fácil, só clicar nesse botão preto aqui, ó, inscrever até dia 31/12. E depois do 31/12 sempre vai se repetindo a cobrança todos os meses até você cancelar e você vai tendo acesso todos os meses que você está pagando. Você tem direito a 34 cursos e no último dia do mês, em geral, dia 30, 31 do mês, eu coloco um curso. Nesse mês eu estava querendo colocar um curso de cultura, mas na verdade vai ser um curso sobre... eu acho que vai ser um curso sobre ervas especialistas que eu comecei a gravar já, porque o de cultura falta muita coisa ainda, talvez fique para janeiro, aí eu vou ter mais tempo, vou estar fazendo menos vídeo pro YouTube e tudo mais, vai ficar da hora esse curso aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Então se inscreve lá, aproveita a oportunidade, link é abaixo. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.